Olá a todos, este vídeo é um vídeo de celebração aos mais 10 mil inscritos dos canais do José Márcio Castro Alves, Artigo 142, que se eu não me engano já chegou a quase 30 mil inscritos, e ao canal Eu e Ela Curiosa, dois canais bem legais, vou deixar os links abaixo. E, bom, hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre inteligência artificial. Este vídeo vai ser dividido em 3 partes, ok? Esta parte aqui, parte 1, vai ser uma parte bem chata. Eu vou tentar reduzir a linguagem técnica ao máximo para todo mundo entender, mas pode ser que seja uma parte muito chata. Então, assim, quem se perdeu um pouco no vídeo, passe para a parte número 2, passe para a parte número 3. A parte número 1, então, é a parte teórica, onde eu vou explicar sobre o que é inteligência artificial de verdade. A parte número 2, eu vou explicar como vai ser vendida a ideia de inteligência artificial, a forma errada, que eles estão vendendo e eles vão vender. E a parte número 3, eu vou falar sobre uma pergunta antiga que já me fizeram sobre inteligência artificial, que é se a inteligência artificial não prova que a evolução do Darwin está certo, ok? Bom, então vamos lá. Basicamente é o seguinte, a ideia que todo mundo está tendo hoje, por causa da televisão, por causa do cinema, é isso aqui. Inteligência artificial são robôs ou coisas parecidas com isso, que conseguem interpretar longas cadeias de números, 111000101010101, não sei o que, tá? E, bom, e a ideia de que isso aqui é inteligente, ok? O ruim de a gente colocar o nome errado nas coisas é isso, a gente pode gerar confusão. E algumas pessoas se aproveitam disso, tá? Isso aqui é um robô, tá? Eu acho que o nome desse robô aqui é Sofia. É o primeiro robô do mundo a ter cidadania, ok? A Arábia Saudita deu cidadania para este robô, como se esse robô fosse uma pessoa. Assim, sério, vamos lá. Qual que é a ideia por trás disso? Eu posso pedir cidadania para o meu aspirador de pó? Eu posso pedir cidadania para o meu carro? Não, né? Não, porque não são pessoas, não são seres humanos, né? Quando a gente vê essa agenda de dar cidadania para determinadas coisas, como por exemplo coisas que não são humanos, tá? A ideia por trás disso é tentar levar o ser humano para o nível mais baixo possível. Olha, você é igual a um robô, ou igual a um palito de fósforo, ou igual a qualquer coisa, entendeu? Você não é, tá? Você não é igual a um robô, nem a um palito de fósforo. Nem a nada disso. Isso é uma agenda esquerdista e, por incrível que pareça, quem está ajudando o pessoal a promover isso aqui é um país árabe, a Arábia Saudita, tá? Deu cidadania a um robô. Esse robô aqui, quando a gente vê ele na internet, etc, tal, em geral a gente vê ele respondendo perguntas, tá? Responder perguntas não é algo inteligente de verdade, ok? E vocês vão entender isso mais pra frente, tá? A confusão que o pessoal criou na nossa mente é que ideia e pensamento são a mesma coisa. Não são, ok? Uma ideia, eu consigo passar uma ideia para vocês, mas eu não consigo passar um pensamento. O que é um pensamento? Vamos lá, pensamento é uma coisa, ok? Pensamento é uma coisa. Um dia eu faço um vídeo explicando o que é o pensamento, mas o pensamento é uma coisa. Então, por exemplo, o meu óculos é uma coisa, minha camisa é uma coisa, o meu pensamento é uma coisa. A ideia não. A ideia, eu venho aqui, apresento a ideia para vocês, vocês recebem a ideia. Mas o pensamento, eu crio, você cria. Nós criamos. O pensamento é uma coisa, tá? Uma coisa quase palpável, ok? É uma coisa. Então vamos lá, continuando aqui. Então, existem vários métodos de inteligência artificial, tá? Tem 2 métodos principais, tá? Que são as redes neurais artificiais e os algoritmos genéticos, tá? São 2 tipos de inteligência artificial, 2 métodos. E, bom, e existem outras formas também, outros métodos mais simples. O mais complexo é o algoritmo genético. Depois do algoritmo genético,
vem a rede neural artificial e depois vem uma série de algoritmos menores que não são tão inteligentes. O mais complexo é o algoritmo genético, depois as redes neurais artificiais. Eu vou explicar um pouquinho sobre os dois, tá? Basicamente é o seguinte. O que é um algoritmo genético? Coisa muito interessante. Vamos lá. Essa é a parte que pode ser um pouco chata, tá? Então é o seguinte. Isso aqui representa um modelo. Deixa eu virar aqui a câmera, que daí eu consigo ver se vocês estão vendo aí. Então vamos lá. Acho que sim. Então isso aqui representa um modelo, tá bom? Esse modelo, então, são 3 quadradinhos amarelos, 3 quadradinhos vermelhos, 3 quadradinhos verdes. Cada 3 quadradinhos aqui representa números 0 e 1, tá? Eu posso preencher todos esses quadradinhos aqui com, por exemplo, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Tá? Ou 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Tá? Vocês vão entender o que isso significa. E isso aqui, essa série de quadradinhos, representa, num algoritmo genético, representa um cromossomo. E dentro do cromossomo, nós temos pedaços de informações. Neste caso aqui, um pedaço que eu chamei de parâmetro 1, um pedaço que eu chamei de parâmetro 2 e um pedaço que eu chamei de parâmetro 3. Eu poderia ter vários parâmetros aqui, vários. Eu pus 3 aqui para ficar fácil para todo mundo. Mas poderia ter vários parâmetros. Então, por exemplo, em matemática, quando nós falamos em uma busca de multidimensões, a gente não quer dizer, por exemplo, que existam vários mundos. O que a gente quer dizer é o seguinte. Vamos supor, você tem 3 eixos, né? X, Y, Z. Vamos supor que o eixo X não seja X. O eixo X represente a porcentagem de mercúrio em um medicamento. Tá? Tem medicamento, tem mercúrio. O eixo Y não é Y, ele na verdade representa a quantidade de potássio num medicamento. O eixo Z representa a quantidade de, sei lá, oxigênio em um medicamento. E aí de repente o seu medicamento não tem só 3 parâmetros para você testar. Você tem mais. Você também tem mais outros 10, por exemplo, 10 parâmetros. Então você vai ter que de alguma forma colocar mais 10 eixos aqui para fazer análise. Mas você não tem como visualizar isso aqui, 10 eixos, não é isso? Então, a gente diz que é uma análise de 13 dimensões. Mas não quer dizer que existem mundos de várias dimensões. Isso significa que a gente está fazendo uma análise de 13 parâmetros diferentes de forma simultânea. Quando a gente trabalha com um universo de soluções muito grande, vamos supor assim, ó, eu tenho 13 dimensões, mas cada dimensão eu quero testar 100 valores nesse eixo dessa dimensão. Então se eu tenho uma coisa tridimensional, eu quero testar 100 aqui, 100 aqui e 100 aqui. 100 vezes 100 daria 100 mil, 10 mil. Vezes 100, 10 mil, 100 mil, 1 milhão. Eu teria que testar 1 milhão de possibilidades. Agora, quando eu tenho mais 10 eixos aqui, eu vou ter bilhões ou trilhões de possibilidades para testar. E não existe computador que consiga testar tudo isso. Então eu tenho que dar um jeito de o computador ser inteligente o suficiente, por isso que a gente fala inteligência artificial, dele conseguir buscar respostas em um espaço de possibilidades muito grandes, porque tem muitas dimensões a ser consideradas. Neste caso aqui, eu tenho só 3 dimensões para me avaliar um parâmetro, vai me dar uma resposta. Então eu estou pondo aqui um cromossomo com três dimensões, aqui no caso para representar 3 dimensões, 3 parâmetros. Então o que é isso? O algoritmo genético vai exigir que eu faça uma abstração.
Este primeiro quadradinho equivale a 2 elevado a 0. Esse segundo quadradinho equivale a 2 elevado a 1. E esse terceiro quadradinho equivale a 2 elevado a 2. Resumindo, o primeiro quadradinho vale 1, o segundo quadradinho vale 2 e o terceiro quadradinho vale 4. Para o vermelho também a mesma coisa. O primeiro quadradinho vale 1, o segundo quadradinho sempre vai valer 2, o terceiro vai valer 4. Se eu tivesse mais quadradinhos aqui, o quarto quadradinho seria 8, o quinto seria 16 e assim vai, tá? Bom, continuando aqui. O verde é a mesma coisa, tá? O verde está aqui. O primeiro quadradinho vale 1, o segundo 2 e o terceiro 4. E depois, para mim representar um indivíduo, eu digo o seguinte, por exemplo, aqui é um exemplo aqui embaixo, tá? Então, esse indivíduo, eu vou começar a ler daqui, ó. O cromossomo dele, que é isso aqui, vai receber esse parâmetro. 001110000. E aí vem a pergunta, o que é isso? Bom, no caso, eu vou definir que o parâmetro 1, por exemplo, ele vai ser pesquisado de 10 a 17, tá? Com um passo de 1. O parâmetro 2 vai ser pesquisado de 20 a 34 com um passo de 2. O terceiro parâmetro vai ser pesquisado de 100 a 134 com um passo de 2. Ok? Então, eu vou usar uma função para converter esse número horroroso, que eu não entendo nada, 001110000, para um valor real. Então, eu vou pegar aqui, ó, o parâmetro 1. Parâmetro 1. Ele vai ser igual ao menor valor que eu quero pesquisar, que é esse cara aqui, 10, tá? Mais o 1, que é o passo, que está aqui, ó, quero pesquisar de 1 em 1, tá? Vezes esse trecho. Esse trecho quer dizer 1 vezes 1 mais 0 vezes 2 mais 0 vezes 4. Quanto que dá isso? 1 vezes 1 dá 1, 0 vezes 2 dá 0, 0 vezes 4 dá 0, 1 mais 0 mais 0, 1. Então eu vou pôr aqui, ó, 10 mais 1, no caso aqui esse parâmetro vai valer 11. Então esse número ridículo aqui, aqui, vai valer 11. Esse outro número ridículo aqui, difícil de entender, 110, vai valer 32. Esse outro número ridículo aqui, 000, vai valer 100. Então, esse número horroroso, 001110000, eu vou interpretar ele, ó. Isso significa parâmetro 1 igual a 11, parâmetro 2 igual a 32, parâmetro 3 igual a 100. Tá bom? Bom, vamos lá, por partes. Depois que eu faço isso, eu digo o seguinte, aquele número esquisito equivale a um indivíduo. Equivale a um indivíduo. E esse indivíduo vai passar por uma função objetivo, uma função de avaliação. A gente chama de função objetivo, estou pondo aqui função de avaliação. Onde eu vou pedir, avalie para mim quanto bom é o modelo onde o parâmetro 1 é igual a 11, o parâmetro 2 é igual a 32 e o parâmetro 3 é igual a 100. E ele vai me dar um valor. E nesse caso, o indivíduo 1 recebeu o valor 10. Nesse exemplo, o indivíduo 2 recebeu o valor 12. E o indivíduo 3 recebeu o valor 30. E nesse meu algoritmo aqui, os maiores valores vão ser melhores. Tá? Existem algoritmos onde os menores valores são os melhores. Mas neste aqui, eu estou pondo de forma normal. Tá? Os maiores valores são os melhores. Bom, com base nesses valores, eu vou pedir para o computador passar por uma função que vai calcular qual que é a chance desse indivíduo com valor 10, deste indivíduo com valor 12 e deste indivíduo com valor 30, a chance deles se reproduzirem. Uau, parece louco, mas não é, é simples. Olha só, como é que eu faço isso? O computador vai me dar, por exemplo, aqui, ó, o indivíduo 1 vai ter chance 1,
O indivíduo 2 vai ter chance 2. E o indivíduo 3, como ele é muito melhor, ele vai ter chance 10. Então o que o computador faz? Ele vai criar uma espécie de chapéu, um chapéu, que no caso é uma memória dele. Ele vai escrever pedacinhos de papel com o nome de cada indivíduo. E o indivíduo 1, cujo valor foi 1, vai receber só um papel dentro desse chapéu. Tá aqui, ó, indivíduo 1. O indivíduo 2, que tem mais chance de se reproduzir, ele vai receber 2 papéis lá dentro, indivíduo 2 e indivíduo 2, 2 pedaços de memória. E o indivíduo 3, que tem aqui chance 10 de se reproduzir, ele vai receber 10 papeizinhos lá dentro. Esse monte. Aí o computador, ele vai fazer o seguinte, ele vai selecionar a reprodução, quais vão ser os indivíduos que vão se reproduzir. Ele vai colocar a mão dentro desse chapéu e ele vai tirar os indivíduos de forma aleatória lá de dentro. Vai tirar o indivíduo 3, talvez, vai tirar o indivíduo 1, só que vai ter mais chance dele tirar o indivíduo 3 para se reproduzir do que o outro indivíduo. Então o que ele está fazendo aqui, olha só. Ele selecionou, nesse meu caso aqui, ó, ele enfiou a mão no chapéu e selecionou o indivíduo 3 para se reproduzir com o indivíduo 3. Porque tinha 2 indivíduos, tem vários indivíduos 3 dentro do chapéu. Ele tirou o indivíduo 3 de novo para se reproduzir com o indivíduo 1. Depois ele tirou o indivíduo 2 para se reproduzir com o indivíduo 3. E o indivíduo 3 para se reproduzir com 1 e o 1 com 3. E dessas reproduções vão nascer filhos, que são o indivíduo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bom, nasceu os filhos, certo? São indivíduos de 4 a 13, nesse meu exemplo simples aqui. Aí eu vou pedir para o computador, com uma chance de 5% ou 10% ou 2%, a pessoa vai ter que decidir, vou pedir para criar mutações dentro do cromossomo dos filhos. Então, nesse caso aqui, nessa função, olha só, deixa eu ver se eu consigo enquadrar aqui. Então, eu coloco todos os filhos e o que o computador vai fazer? Aqui é um exemplo. O cromossomo do filho 4, do indivíduo 4, ele era exatamente igual ao cromossomo do indivíduo 3, porque ele foi a reprodução do indivíduo 3 com 3. Então, o cromossomo dele foi 000111010. Aí o computador vai pegar, certo? Esse primeiro 0, por exemplo, aleatoriamente ele vai escolher um desses números e ele vai falar o seguinte: se esse número primeiro, o número selecionado for 0, ele vai trocar para 1. Se for 1, ele vai trocar para 0. E nesse caso ele trocou o primeiro número de 0 para 1. Ele fez uma mutação. A mutação tende a garantir que eu não vou ter uma população homogênea, porque senão não vai haver evolução, tá? Que evolução no sentido que eu uso é adaptação. Mas vamos lá. Eu vou explicar isso no vídeo 3. Bom, então o que eu vou ter que fazer agora? Eu vou aplicar uma função do computador que é para calcular qual que é a chance de sobrevivência de cada indivíduo. Qual indivíduo vai para a próxima geração. E nesse caso, olha só aqui. Eu fiz isso com todos os indivíduos, tá? Pedi para ele colocar um número, por exemplo, de 0 a 10, e o indivíduo 1 recebeu a chance de ir para a próxima geração igual a 1. O indivíduo 2 recebeu a chance 3, igual a 3. O indivíduo 3 recebeu 10. O indivíduo 4 recebeu 4. E assim vai, ó. Teve indivíduos que receberam 0. O indivíduo 10 recebeu 0. Ele era muito ruim. Aí o computador cria um chapéuzinho e coloca um papelzinho com o nome dos indivíduos lá. Só que o indivíduo 1 vai receber só um papelzinho dentro do chapéu. O indivíduo 2 vai receber 3 papeizinhos, ó. 1, 2, 3. O indivíduo 3 vai receber 10. E aí o que aconteceu? O total aqui deu 40 papeizinhos dentro do chapéu. Tá bom? Então assim, como a máquina aqui registra vídeos do máximo de 20 minutos, eu vou dar uma paradinha, que eu tô vendo aqui que tá com 19 minutos e pouco. E já começo de novo o mesmo vídeo, tá bom? Só vai dar um clique e já volta. Só um minuto.
Ok, continuando. Então, eu vou criar uma função para selecionar aleatoriamente vários números entre 1 e 40. Eu só quero 3 indivíduos nesse caso aqui. Porque eu comecei com 3 indivíduos, indivíduo 1, 2, 3. Agora eu tenho um monte de indivíduo, eu quero 3 de novo, tá? Decisão do programador, tá? Então, essa função vai ser, selecionou aleatoriamente o número 5. E aí eu vou contar lá. Qual que é o papelzinho número 5? Papelzinho número 1, 2, 3, 4, 5. O papelzinho número 5 é o indivíduo 3. Então, o indivíduo 3 foi selecionado para ir para a próxima geração. Aí, ele selecionou de forma aleatória o 17, e eu vou contar, o 17 vai ser esse aqui, o indivíduo 4. O indivíduo 4 foi para a próxima geração. Depois, ele selecionou aleatoriamente o número 35, eu vou contar qual que é o papelzinho número 35, e vai ser o indivíduo 8. E agora, eu tenho uma nova geração de 3 indivíduos. E esses indivíduos, eles vão de novo ser avaliados, eles vão passar pelo processo de reprodução, mutação e avaliação de sobrevivência. E isso vai seguindo. Como isso funciona na prática? Eu vou mostrar aqui um exemplo de um artigo meu, tá? Eu tenho um artigo publicado nessa área aqui, tá? Especificamente, um artigo publicado em revista internacional, arbitrada, nessa área. Pessoas de fora do país avaliaram meu artigo, foi aprovado. Então, assim, só para aqui um desabafo rápido, tem um professor que não é de São Paulo, não é de Brasília, não é do Rio Grande do Norte, para deixar claro, porque eu tenho muitos amigos nesses lugares, não é da Bahia também, que falou que todo terraplanista é burro e não sabe matemática. Gozado, né? E ele estava falando isso, dando a entender que estava falando comigo. Só que o que eu achei interessante é que eu, como terraplanista, não só tenho alguns artigos publicados em revista internacional, como eu tenho artigo publicado na área de algoritmo genético, que é top de matemática. E o mesmo professor, todo especial, velhão, etc., dessa universidade pública, tem 0 artigos publicados como primeiro autor em revista internacional. 0. Tipo, o cara vai todo dia para a universidade, todo dia tem tempo para fazer pesquisa, certo? E o cara nunca publicou sozinho, ou como primeiro autor, um artigo em revista internacional. Só em revista nacional dos amiguinhos. Gozado, né? O cara tem um monte de artiguinho publicado em revista nacional dos amiguinhos, né? Sobre como é que é a lua da varanda da minha casa. Uns artigos super interessantes, sabe? E é gozado o cara ter coragem de chamar um terraplanista, não importa quem for, de burro. Impressionante, que não sabe matemática, não sabe as operações fundamentais da matemática. Muito interessante. Muito interessante. Quando vocês verem alguém falando mal de qualquer coisa, dá uma olhada no currículo. Vê se o cara tem pelo menos um artigo em revista internacional como primeiro autor. Não como segundo, terceiro ou 10º. Como primeiro autor. Tá bom? Vocês dão uma olhadinha. Vê se o cara realmente, assim, ele fala e faz. Tá? Porque tem gente que fala e não faz. Tem gente que fala e faz, ok? Vocês estão vendo aqui um cara que fala e faz. Então vamos lá, continuando. Só um desabafo. Então vamos lá. Isso aqui é uma tabela, tá, de um artigo meu. O que eu queria pesquisar? Eu tenho aqui a estrutura da crosta da Terra, tá? Aconteceu um terremoto aqui. O terremoto andou por esse pedacinho da crosta, que a gente chama da crosta superior. A onda sísmica também vai percorrer um pedacinho do manto da Terra. E tem uma onda que vai direta aqui e vai chegar na estação sismográfica. E eu queria calcular qual que é a velocidade de propagação da onda sísmica na camada superior, na crosta superior, na crosta inferior, essa parte de baixo, V2, e no manto da Terra, esse V3. Queria calcular a espessura dessa camada, a espessura da crosta inteira, tá? E a razão entre as velocidades de duas ondas, que são as ondas P e S. Então aqui está a minha tabelinha, tá? Eu tenho cada um dos parâmetros, V1, V2, V3, Z1, espessura da crosta, espessura superior, isso, crosta, relação de velocidades, os limites que eu queria investigar, olha só, o menor e o maior valor, o intervalo de busca e a unidade. Então assim, para mim fazer essa pesquisa, eu precisaria testar alguns milhões ou bilhões
de parâmetros, de modelos, tá? De crosta. E para mim fazer isso, eu gastaria muito tempo de computador, nem sei se daria. Então eu utilizei um algoritmo genético, que é isso aqui, ó. Esse aqui é o cromossomo do meu modelo. Quando o quadradinho está pintado de preto, ele equivale ao número 1. E quando ele está pintado de branco, ele equivale ao número 0. Então, para essa velocidade V1, o que eu tenho aqui é 101. E esse cromossomo inteiro seria o quê? 101, 1001, 001, 01, 001, 01, 0111. E com base nisso eu consigo calcular os valores de cada parâmetro. Mas o que eu vou usar na inteligência artificial é esse número aqui estranho, tá? Basicamente, isso é um algoritmo genético. Se você for ver, o que é o algoritmo genético? Vamos lá. Expliquei um monte de coisa maluca, agora vamos resumir. O que significa o algoritmo genético? Ele é um método de busca, ok? Ele é um método de busca. Eu tenho um problema de multidimensões, por exemplo, não 3 dimensões, mas talvez 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 dimensões. Para mim investigar por tentativa e erro nessas 15 dimensões, ou 6 dimensões, ou 8 dimensões, não dá certo, porque vai necessitar de muito tempo de computador. Então o que eu faço? Eu procuro um método inteligente de busca. Ele vai percorrer um caminho inteligente. Tipo, ao invés de testar aleatoriamente todos os modelos, o método vai falar, ó, testei esse e esse. Qual que é o melhor? Basicamente é esse. Agora, e se eu usar uma composição deles para criar uma nova busca mais inteligente? É isso. Mas a inteligência está aqui, na cabeça do programador. O algoritmo, ele utiliza método estocástico, ou seja, ele usa métodos aleatórios. Ele não é inteligente. A inteligência está aqui, em quem fez, e não no computador. Bom, agora vamos pegar outro método que a gente chama de inteligente, que é o método de redes neurais artificiais. Vou tentar ser breve. Isso aqui representa uma rede neural artificial, tá? Na nossa cabeça nós temos os tais dos neurônios, e os neurônios têm sinapses, tá? As conexões deles lá, tá? Na rede neural artificial, a gente tenta simular um ou mais neurônios, ok? Nesse caso aqui você tem várias entradas, por exemplo, essas entradas aqui poderiam ser o conteúdo de mercúrio, potássio, fosfato, oxigênio, nitrogênio, etc, tal, blá, 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 por exemplo, para um remédio de, sei lá, fígado, não importa. E aí o que acontece? Cada vez que eu estou linkando com essas camadas ocultas que estão aqui dentro, eu vou estar colocando um peso, eu vou estar pegando esse parâmetro, vou multiplicar por alguma coisa, este parâmetro vou multiplicar por outra coisa, este parâmetro vou multiplicar por outra coisa, este parâmetro vou multiplicar por outra coisa, e vou entregar nessa bolinha. Nessa bolinha eu vou somar tudo, então eu vou pegar isso vezes um parâmetro, vezes um peso, isso vezes um peso, isso vezes um peso, vou somar tudo. Vou fazer isso com todas essas bolinhas, e nessa camada eu vou fazer isso de novo, e na outra camada eu vou fazer isso de novo, e eu posso usar quantas camadas eu quiser e quantas sinapses eu quiser, tá? Eu posso usar 100 sinapses, posso usar 200 sinapses. Isso é um método de ponderação que vai me levar a respostas para reconhecimento de padrão. Ou seja, eu quero reconhecer a face das pessoas. Então eu vou pegar pedacinhos, vou pegar a foto, vou separar em pedacinhos o rosto da pessoa, e cada negocinho deste aqui, que são os pedacinhos, vai ser multiplicado por um peso, que vai ser integrado numa bolinha, que vai passar por uma multiplicação de um peso, vai ser integrado em outra bolinha, etc, para me falar, esse cara é o Afonso. Entendeu? Simples, tá? Agora, isso aqui é uma forma de dar pesos para você chegar a uma determinada conclusão. Só que isto é inteligente a forma como a gente pensou isso. Mas o algoritmo, ele é burro, ok? Ele não é inteligente. Quando a gente pega uma máquina, um computador, ok? Quando a gente pega... Só vou virar a câmera aqui para... Eu fico muito atrapalhado quando eu estou olhando eu mesmo na câmera.
Quando a gente vê um computador dando respostas, isso não é complicado, ok? Isso é bem simples, na verdade. Você vira para a máquina, você escreve lá dentro da máquina, olha, se você encontrar uma pessoa e for antes do meio-dia, diga bom dia. Se você encontrar uma pessoa depois do meio-dia e antes das 8 da noite, diga boa tarde. E depois das 8 da noite, diga boa noite. Se uma pessoa te falar bom dia e já for depois do meio-dia, responda bom dia. Você vai montar uma série de raciocínios. Agora, um computador, ele consegue pensar uma coisa que ele não foi programado? Tipo, se eu não montar o cromossomo que vai levar ao método de busca, se eu não indicar quais são os limites da pesquisa, se eu não dizer esse pedacinho equivale a isso, esse pedacinho equivale a isso, eu consigo dar respostas genéricas? Resposta é não, ok? Um algoritmo genético, ele não é um algoritmo genérico. O meu algoritmo de estudo da crosta não pode ser usado diretamente no estudo de medicamentos. Por quê? Porque para mim avaliar cada indivíduo, eu tenho que falar qual que é a função objetivo. Essa função objetivo é a função que eu vou falar o seguinte: esse modelo é bom, ok? E isso vem da cabeça do bioengenheiro, no caso de um medicamento, de um farmacêutico, ou vem da cabeça de um geofísico, no caso de modelo de crosta. Agora, se eu pegar esse computador aqui, super inteligente, né, que diz que vai destruir os seres humanos, ok? Se eu pegar esse computador, posso fazer qualquer pergunta, né? O pessoal já deve ter preparado ele para responder qualquer pergunta. Eu falaria o seguinte: olha lá, anda 10 metros pulando que nem o Saci Pererê. O computador vai virar e falar: o que é o Saci Pererê? Ou talvez ele esteja conectado à internet. Saci Pererê, tem uma perna só. Será que o computador vai conseguir, o robô vai conseguir pulando com uma perna só? Ele vai ter criatividade? Ele vai ter um pensamento lá dentro? Ou ele só tem ideias? Ele tem um conglomerado de ideias. Por exemplo, meu computador, lá dentro do meu computador tem um monte de ideias. Tem talvez uns 10 mil artigos científicos que eu tenho. Esses 10 mil artigos são um monte de ideias. Agora, o computador ele vai conseguir me apresentar a ideia? Vai. Eu clico no artigo, ele vai me mostrar. Eu vou ler, ou ele pode ler para mim, certo? E nada demais. Agora, ele vai conseguir criar um pensamento criativo? Não. Ele não consegue criar um pensamento criativo. E esse é o ponto interessante desse vídeo. O que vocês têm que decorar deste vídeo aqui? Simples. Inteligência artificial são métodos de busca, ok? De busca ou de reconhecimento. Inteligência artificial não representa a inteligência como a gente conhece. Ela não representa a criação de pensamentos, ok? Ela sintetiza ideias, mas ela não cria pensamentos. E de novo, um dia eu vou fazer um vídeo explicando o que é um pensamento, tá bom? Mas o que vão dizer para nós é outra coisa. Então eu vou deixar aí os vídeos 2 e 3 em seguida e vocês vão entender um pouquinho melhor. Por enquanto, o que eu queria colocar um pouco o dedo é isso, tá? Explicar a parte técnica para não ficar muito vago o negócio, tá bom? Por hoje é isso, desculpa pela demora, por ser um pouco mais chato esse vídeo, mas muito obrigado.